Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Sou Umbanda. E hoje eu vou falar sobre hierarquia raiz, sobre ancestralidade dentro da Umbanda. Não é muito comum se ver esse tipo de ligação entre casas, mas é uma coisa que ela é real, ela acontece em muitos lugares. E se a sua casa não tem ainda, é importante que você conheça, que você entenda como isso funciona e como isso influencia dentro da sua corrente mediúnica, dentro do seu trabalho de Umbanda. Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, no estado de São Paulo. E peço para você deixar o seu like para a gente, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e lembrar de colocar ali todas as notificações do sininho, senão ele não funciona, tá certo? Não esquece então de deixar o seu like rapidinho enquanto passa a vinheta. Salve meus irmãos, estamos de volta aqui então com o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre raiz e hierarquia, ancestralidade na Umbanda. Bom, a Umbanda, existem muitas fontes que falam sobre a origem da Umbanda, mas aquela que foi aceita oficialmente, né, que se tem registro, porque muita gente pode dizer, eu fazia Umbanda, eu conheço, eu sabia, eu fazia antes de 1900. Bem, você tem como comprovar, você tem relato histórico, você tem registro. Se tiver registro, tudo bem, a gente aceita. Agora, qual o registro mais antigo que se tem sobre a Umbanda? O registro mais antigo que se tem é de 1908, de Zélio Fernandino de Moraes. Então ali iniciou-se a Umbanda. A partir dali, é preciso que se compreenda que é como se fosse uma árvore plantada ali e ela criou raízes e está criando galhos. Esses galhos são aqueles filhos das casas abertas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por Zélio Fernandino de Moraes, e essas casas fundadas por ele tiveram filhos, e esses filhos, esses médiuns dessa corrente, alguns deles formaram suas próprias casas. Então, aqueles que formaram suas próprias casas, com o passar do tempo, tiveram também filhos que formaram suas casas e assim por diante. E aí você acaba trazendo consigo uma ancestralidade, você acaba trazendo consigo essa raiz, né, essa essência. Nós costumamos dizer que é raiz, por quê? Porque a raiz alimenta toda a árvore. Né? A raiz alimenta toda a árvore. Pode ser que um galho saia virado para um lado, o outro saia virado para o outro seja mais grosso, outro seja mais fino, um mais comprido, mais curto, mas são todos alimentados por uma mesma fonte, por uma mesma raiz. Então é por isso que nós usamos muito o termo raiz. Qual é a sua raiz? De onde você vem? Né? A sua raiz é de onde você vem, é o que você aprendeu ali, o que você recebeu como base doutrinária na sua vida religiosa. É claro que de casa para casa há uma mudança. Por quê? Porque é gestão, né? Quem está gerindo, quem está dirigindo aquele terreiro é um médium encarnado e um guia espiritual, que é um espírito que tem a sua bagagem, tem a sua história própria. Ele não pega a história de terceiros, não é uma história genérica para todos. Ele é um indivíduo. Então esses dois juntos, eles formam uma linha de pensamento que vai adaptando a base, o aprendizado e aquilo que é trazido para acrescentar essa base, a esse molde. Então, essa base ela vem da origem, ela vem da raiz e aos poucos ela vai se modificando. Então, nós vemos por aí muitas casas que eu brinco, eu falo que são médiuns de autocombustão. Por que autocombustão? Autocombustão é quando aquele item, aquele elemento está ali, inerte, e de repente, do nada, sem nenhuma influência externa, ele pega fogo.
Então, na autocombustão, você imagina que tem ali, por exemplo, um líquido inflamável e sem nenhuma alteração do ambiente, sem fogo externo, sem raio solar, sem nada, ele simplesmente pega fogo. Isso é autocombustão. Então eu brinco, eu digo que existem médiums que surgem por autocombustão. Ou seja, aquele cara não veio de lugar nenhum. Da onde vem a base dele? Da onde vem o fundamento dele? Qual a raiz ele traz? Então isso é importante quando você vai procurar um terreiro, quando você vai conhecer um terreiro, é importante você saber a origem, saber a raiz, saber quem foi, quem fez, por que que se pratica assim. Por exemplo, eu pratico a Umbanda de uma forma que é única e exclusiva ali do trabalho da minha casa. Por quê? Porque é uma condução minha, é a minha forma de ver a Umbanda, em conjunto com o guia-chefe da casa, que determina algumas coisas. Um outro irmão que saia da mesma casa que eu sou filho do pai Paulo Ludogero, né? E da mãe Cátia Ludogero, lá no Núcleo Umbandista de Magia Caboclo, Flecha, Certeira e Pai Manuel de Arruda, que fica no Jabaquara. E lá nós temos alguns irmãos que são chefes de terreiro também, que também são dirigentes de terreiro. E esses irmãos, o terreiro deles é diferente do meu. Não a estrutura, mas o trabalho em si, a ritualística. Mas o que é diferente? Se nós viemos do mesmo lugar e aprendemos a mesma coisa, por que é diferente? Porque eu penso de uma forma, meu irmão pensa de outra. O guia que trabalha através da minha matéria atua de uma forma, o guia que trabalha através do meu irmão atua de outra. Então cada um lapida e conduz da melhor forma dentro da mesma base. Então, por exemplo, eu cultuo os mesmos orixás que os meus irmãos que são dirigentes de terreiro. Eu tenho as mesmas obrigações que eles, eu faço na minha casa as mesmas obrigações que eles. Temos os mesmos graus, o mesmo uniforme. Porém, se você for no meu trabalho, na minha gira, e no trabalho, na gira dos meus irmãos, você vai perceber que é totalmente diferente. Porque cada um segue, tem uma condução. Então essa condução ela vai modificando os terreiros com o passar do tempo, né? E aí acaba criando ali várias doutrinas, várias vertentes, várias formas de prática. E é importante você saber a forma como é praticada na sua casa vem de onde? Foi inventada pelo dirigente da sua casa? Fui eu que inventei aquilo que eu faço na minha casa? Será? De onde vem aquilo que eu faço? Então é importante que você conheça o seu dirigente, que você conheça a raiz dele, de onde ele vem. Porque se você souber de onde ele vem, você vai saber até onde ele vai te conduzir, até onde ele pode te levar, o que que ele pode te dar. É assim, se a gente for falar friamente, né? Você só pode dar aquilo que você recebe. Você não pode, não tem como inventar, eu não tenho como dar uma obrigação num filho se eu não recebi. Então, eu só posso dar o que eu recebo. Se eu não passei por tal obrigação, não tem como eu passar o meu filho por aquela obrigação. Eu não tenho como dar aquilo que eu não recebi. Então, quando você conhece a sua hierarquia, quando você conhece a sua ancestralidade, quando você conhece a sua raiz, você sabe quais são as obrigações que estão por vir, o que você pode receber, o que você pode ganhar, como você pode e deve se comportar diante de cada situação. Você acaba aprendendo a Umbanda muito mais a fundo do que quando você não tem raiz, não tem ancestralidade, não tem nada. Ah, não, eu fundei meu terreiro, eu criei meu terreiro, eu não sigo ninguém, não sigo prática de ninguém, eu faço do meu jeito. Beleza, pode fazer do seu jeito. Não tem problema nenhum fazer do seu jeito, mas tudo vai ser um mistério. Você que frequenta uma casa assim corre o risco de amanhã o seu dirigente resolver que ele vai praticar, sei lá, sexo no terreiro. Você corre o risco do seu dirigente resolver que amanhã ele vai fazer uma rave no terreiro. E aí você vai fazer o quê? Se você concorda, você fica. Se você não concorda, pode ir embora. Você é só um número. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Umbanda não foi feito para ser número. Umbanda é família. Terreiro é família. Seu pai de santo, sua mãe de santo, seus irmãos de santo.
é família, por isso chama pai, mãe, irmãos, né? A gente usa o termo dirigente para não impor uma paternidade a ninguém, falar, eu sou dirigente do terreiro tal, mas eu sou o pai de santo do terreiro fulano de tal, eu sou o pai ali. E os meus filhos me respeitam como pai. E respeitam o meu pai de santo como vô. Meu pai Paulo Ludogero, ele tem lá o canal dele. Quem não conhece ainda, consulta aí no YouTube, o canal do Paulo Ludogero. É meu pai de santo. Os meus filhos chamam ele de vô. Por que chamam ele de vô? Porque ele é pai do pai deles. É uma hierarquia familiar. O pai do meu pai é meu avô. Então nós chamamos de vô. A minha avó de santo, que é a mãe do meu pai de santo, meus filhos chamam ela de bisavó, porque ela é a avó do pai deles. Então, essa hierarquia familiar, ela é importante, ela dá sustentação, ela dá liga, ela dá amarra, ela dá proteção. Quem mexe negativamente, agora falando de forças negativas, né? Aquele espírito negativo, obsessor, vingativo, que atua contra um filho de santo meu, ele atua contra o filho de santo meu, ele tem na retaguarda do meu filho de santo as forças do meu filho, as minhas forças que estão firmadas na minha casa, as forças do meu pai que estão firmadas por mim, as forças da minha avó que estão firmadas pelo meu pai e consequentemente por mim, a força dos meus irmãos chefes de terreiro que estão firmadas pelos irmãos deles, ou seja, se eu sou irmão deles, as forças estão firmadas por mim, ou seja, a gente acaba tendo um amparo, uma força de atuação muito maior. Não é à toa que temos casas na nossa hierarquia, dentro da nossa linhagem, com mais de 60 anos. Não é uma casa que abre hoje, passa 5 anos e fecha. É casa com 60 anos, é casa com 15 anos. São casas desde 1924. Se você for ver, se for levar lá no topo da hierarquia, desde 1908. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Zélio Fernandino de Moraes. Ele foi pai de Benjamin Figueiredo, médium do Caboclo Mirim. O médium do Caboclo Mirim, o senhor Caboclo Mirim, foi pai de Félix Nascente Pinto, médium do Caboclo Arranca-Toco. Félix Nascente Pinto foi pai de Durval José dos Santos, médium do Caboclo Sete Estrelas, que foi pai de Maria Imaculada, médium da Caboclo Iracema, que é mãe de Paulo Ludogero, médium do Caboclo Flecha Certeira, que é pai do Beto Angeli. Então, se a gente for contar, a gente tem lá Zélio Fernandinho de Moraes, Benjamin Figueiredo, Félix Nascente Pinto, Durval José dos Santos, Maria Imaculada, Paulo Ludogero, Beto Angeli. Então, eu consigo falar a minha hereditariedade, a minha raiz para você, de trás para frente, de frente para trás. Eu sei onde cada um está. Eu sei te dizer. Se você vai na minha casa e falar, tá, pai Beto, olha só, por que você faz tal coisa? Olha, eu faço tal coisa porque lá na casa do Caboclo Mirim foi ensinado isso de tal forma. E tal coisa eu aprendi com meu pai, Paulo Ludogero, que recebeu isso de fulano de tal. Ah, e tal coisa vem da tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, que é da minha avó, que é da minha avó Imaculada. E quando eu falo pai, quando eu falo vó, quando eu falo tio, não são de sangue, são de santo, são de terreiro. Os meus outros familiares não são de terreiro, eles não vão no terreiro. Minha família de sangue, meu pai, minhas irmãs, eles não vão no terreiro. Quando eu falo pai, irmão, tio, tia, eu estou falando do pessoal do santo, do terreiro, da Umbanda. Então, nós temos uma hierarquia muito bem definida, uma raiz muito bem definida, uma ancestralidade muito bem definida, e todos os fundamentos dos trabalhos que nós fazemos são muito bem definidos e fundamentados, e não são coisas que nós criamos aleatoriamente. Ah, criei, agora eu vou fazer isso aqui. Não. Tudo isso passa pelo crivo da nossa raiz, da nossa ancestralidade. Se um guia espiritual na minha casa, o guia-chefe da minha casa, o guia-chefe da casa, chega e fala assim: meu filho, a partir de hoje nós vamos distribuir banana para as pessoas comer. Antes de distribuir a banana, eu vou conversar com o meu pai de santo.
Eu vou falar, meu pai, o guia pediu para distribuir banana para comer. O senhor já ouviu falar disso? Não, não ouvi, vou falar com a minha mãe. Aí ele vai lá na minha avó, mãe, vó Imaculada, né? Ele vai chamar ela de mãe, mãe Imaculada. A senhora já viu isso, isso? Ah, já vi, acontece, é isso mesmo, é. Aí vai responder para ele, ele vai responder para mim, é isso mesmo. Aí eu vou falar, beleza, então vamos fazer. Ah, não, ninguém viu ainda esse negócio. Então vamos chamar o caboclo aqui, vamos chamar o guia-chefe aqui e ele vai fundamentar pra gente por que que ele quer que distribua banana para o pessoal comer na gira. Então, eu estou usando a banana como um exemplo, né? Um exemplo até bobo, mas é para mostrar que nada que é feito dentro do terreiro pode ser aleatório. Ah, eu estou fazendo porque eu quero. Não tem, eu estou fazendo porque eu quero. Se a espiritualidade mandou, a espiritualidade vai ter que fundamentar, pelo menos para o dirigente da casa. Ele pode não chegar para os filhos e explicar para todo mundo neste momento, mas para o dirigente da casa ele tem que explicar. E é uma coisa ou outra, a maioria das coisas vai vir da sua base, da sua raiz. Então, dentro da minha casa, nós seguimos a hierarquia de graus que vem do Caboclo Mirim, nós seguimos o branco, que vem lá de Zélio de Moraes, nós seguimos o método de curação ali que vem do Caboclo Arranca-Toco, evoluído ali dentro do que trouxe o seu Caboclo Sete Estrelas, Caboclo Durval José dos Santos, adaptado ali já dentro do que trouxe, isso falando da minha casa agora, dentro do que trouxe o Caboclo Flecha Certeira, meu pai. Então, houve uma evolução naquilo que foi feito, né? Modificou um pouquinho, ajustou, chegou na nossa prática. Então, não é uma prática que surge do nada, é uma prática que surge com base em algo lá atrás. Então, é importante você conhecer a sua casa, conhecer o seu dirigente, saber de onde vem, qual a raiz, o que ele realmente está trazendo para você de Umbanda, porque a Umbanda não é circo, a Umbanda não é lugar de ficar inventando moda, de ficar de sacanagem, de ficar de safadeza, e poderia colocar muitos adjetivos, mas aí vai que fica censurado esse vídeo, né? Por conta dos adjetivos que poderíamos dar. Mas o importante é você entender que a Umbanda é séria para quem é sério. A Umbanda não é brincadeira. Na Umbanda não existe combustão espontânea, não tem aquela pessoa que surge do nada já. Ah, eu já surgi popstar. Não, não existe isso. Você tem que galgar cada um dos degraus e aprender, conhecer. A Umbanda que eu pratico é uma Umbanda iniciática, é uma Umbanda no qual você recebe iniciações e vai atingindo graus. Então, ela tem uma hierarquia familiar muito bem definida e bem rígida, por sinal. O objetivo desse vídeo não é falar sobre a minha hierarquia, sobre a minha raiz, mas sim colocar você para pensar sobre como é a sua raiz, como é a prática do seu terreiro. Então, pega o seu pai de santo, pega a sua mãe de santo, pergunta para eles: pai, mãe, de onde você vem? Quem te ensinou? E esse que te ensinou vem de onde? Onde surgiu o nosso primeiro, né? Quanto mais você souber, mais firmeza você tem na casa, mais amparo você tem na espiritualidade, mais força você tem para levar a Umbanda adiante. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você quiser fazer contato comigo, acho que já passou aqui, né? O meu telefone. Pode mandar um WhatsApp que eu respondo, tá certo? Muito obrigado. Axé.